Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para você mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril do ano de 2019, 19 dias. Não repara no meu cabelo não, que o cabelo tá uma palha, mas tudo bem, isso não vem ao caso. O assunto que eu vou falar hoje é o assunto que praticamente só se falaram ontem, né? Que é um julgamento que foi feito no STF, né, no Supremo Tribunal de Justiça, STJ, tá? Sobre a pena, né, sobre a questão aí da pena do ex-presidente da República, o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ex-presidente Lula deve ir para o regime semiaberto em setembro, né? Com certeza eu quero ver o pessoal da direita delirante, os bolsonaristas, os bolsominions, não sei o nome que a galera usa na internet, os olavetes, né? Chilique, né? Eu nem vi nem canal de Nando Moura, nesses caras aí, quero ver o chilique que eles vão dar, né? Porque assim, eu particularmente eu não gosto do radicalismo que está em torno do governo Bolsonaro, né? Eu apoio muitas ideias que o Bolsonaro tem e tal. Eu, como cidadão brasileiro, eu tenho, digamos, uma obrigação de avaliar o governo sem avaliar partido, mas claro que o Bolsonaro está rodeado de pagar pau de gente, né? Mas isso não é um caso, né? Gente fanática, né? Fanatismo. É pior do que o PT nos anos 90, que era um fanatismo, que os caras eram radical demais, o PT. Né? O PT eles eram de briga nos anos 90, o negócio era tenso, o PT naquela época. E os bolsominions estão indo para o mesmo caminho. O STJ reduz pena do Lula e pode ir para o regime semiaberto. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nessa terça-feira, superior, não é o Supremo. Por unanimidade, reduzir a pena do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá, de 12 para 8 anos e 10 meses de prisão. Com a decisão, o líder, o Lula, poderá solicitar regime semiaberto na justiça. O que é o regime semiaberto? O que vai acontecer? Ele vai continuar sendo preso, então o Lula tá preso, babaca, ele vai continuar sendo preso, só que ele pode sair, né? Ele pode, por exemplo, pode ir no shopping tomar um sorvetinho, pode trabalhar num emprego tal, mas tem que ser em Curitiba, evidentemente, e aí ele volta à noite para a sua cela, simples assim. O que advogados que eu estava ouvindo no rádio propõem já é uma coisa que aí os bolsominions e os olavetes os caras vão ter o chilique daqueles, né? Que é o regime, digamos, prisão domiciliar, que ele voltaria para São Bernardo, aí ele ficaria preso no apartamento dele em São Bernardo e tal. Ou seja, de qualquer jeito o Lula vai estar preso, cara, não tem jeito, né? E fora que ele pode voltar para a prisão porque tem o processo de Atibaia ainda, o sítio de Atibaia, né? Então Lula, isso aí é questão do Guarujá, no tripé do Guarujá, tem um sítio de Atibaia, que pode aí sim recolocar o Lula na situação atual que ele se encontra, de estar lá preso em Curitiba, né, no regime fechado e por aí vai, né? Com a decisão, vamos lá, o recurso do Lula, no caso, foi trazido ao julgamento pelo relator da Lava Jato, né, no STJ, o ministro Félix Fischer. Luiz Fux é do Supremo, né, um outro, que foi o primeiro a votar e manteve a condenação, mas reduziu a pena do presidente. Mas foi acompanhado pelos outros 3 ministros aí, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas, né? Foi reduzido também o valor da multa, né, que ele deve ser paga pelo Lula, para equivalente aí a 875 vezes o salário mínimo, né? Cometido na época, aí 1.400, que antes a condenação antes era de 1.440 salários, ou seja, grana pra caramba, desculpa, falei palavrão, ó terra, eu sou vilão patrulheiro de palavrão, né? Os ministros reduziram ainda de 16 milhões para 2,2
4 milhões o valor dos danos que o Lula deve ser reparado por Lula em recorrência das vantagens recebidas conforme previsto no Código Penal numa eventual progressão de regime e cumprimento de pena, regime fechado semiaberto que condiciona o pagamento de quantia, ressaltou Félix Fischer. E aí vou explicar por que está acontecendo isso. Eu vou fazer isso na visão jurídica, tá? Eu não vou tomar partido, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu quero ser neutro, eu quero falar a versão jurídica disso, tá? Porque o pessoal, hoje em dia o pessoal só toma a sua posição e não quer saber realmente a posição verdadeira, tá? Da justiça. Por que eles estão querendo botar o Lula no semiaberto? E alguns advogados, não está aqui na notícia, tá? Eu ouvi no rádio, que querem colocar o Lula num regime, naquele negócio de prisão domiciliar. Por quê? O Lula tem uns 75, eu não sei qual a idade, o Lula tem 75 anos, ele está numa idade muito avançada. Então o Lula, ele não, segundo o entendimento dos juristas e o entendimento médico também, ele não tem uma idade para estar num regime fechado, num presídio, numa penitenciária, numa prisão, igual jovens, pessoas mais novas, né? Então ele não tem condições. A gente tem que entender uma coisa também, cara. O cara pode ser canalha, pode ter roubado, tá? Mas a gente precisa entender coisas e situações lá dentro, né? A gente tem que mudar um pouco o cérebro, porque o povo pensa o que o Cidade Alerta, o Brasil Gente pensa dos presidiários, mas não a pessoa não usa a análise. Uma pessoa de 75 anos está num regime de prisão, de não poder sair, é complicado porque é uma idade que agrava um monte de problemas. Então, a partir de 70 anos é uma idade que você tem que ficar se vigiando a sua questão da saúde. Então você sempre vai aparecer um problema novo, uma dor aqui, uma dor ali. É a era do condor, né? O meu pai falava isso, sabe? Depois de 70 anos começa a aparecer as dores, a aparecer as coisas e tal. E é verdade, né? Depois de 60 anos, para falar a verdade, vamos antecipar 10 anos. E realmente precisa de cuidado médico. Uma pessoa ficar dentro de um regime fechado, isso abala o psicológico. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas leva para casa, aqueles bolsonaristas atenistas, né? Leva para casa. Não é assim. A gente tem que ser frio em alguns momentos. E nesse caso aqui, eu estou avaliando a visão de jurista, a visão da questão do direito, a visão judiciária das coisas. Então eles avaliam o quê? Por que estão querendo botar o Lula no regime semiaberto, né? Para que ele possa sair e aí para a saúde dele melhorar. Porque queira ou não queira, você colocar uma pessoa idosa na cadeia é muito complicado. O cara pode ser assassino, mas tem que olhar esse lado. Aí muitos falam, mas nos Estados Unidos eles têm café e prisão perpétua. Tudo bem, mas quando a pessoa é velha, é idosa, eles estão com uma colher de chá, eles passeiam com eles fora da cadeia, né? Eles, tipo, o agente penitenciário dá uma volta no quarteirão do presídio com o algema com algema no preso, né? São coisas, digamos, radicais. Aí você vê nos filmes americanos mas em reality shows, né? nesses programas, esses canais aí tem um canal na TV a cabo que passa coisas policiais, de crime, essas coisas todas. E lá eles mostram em reality shows, tá? Não é filme, reality show, isso é verdade. O que a polícia faz, o que eles fazem lá. E aí o pessoal começa a formatar coisa que não tem nada a ver, né? Então, e por isso que muitos estão evitando prender pessoas velhas, prender pessoas antigas. Aí vão dizer, mas o povo da periferia. É que está a questão da história. Infelizmente a polícia no Brasil, a justiça prende quem é da periferia. Tá? Isso infelizmente isso é fato, né? Infelizmente isso é verdade. Se tiver um idoso que fez um crime como o Lula, e um senhor que cometeu um crime na periferia, o senhor da periferia será preso. Infelizmente a corda no sistema no Brasil, a corda estoura para quem é mais fraco. Não adianta dizer que não, estoura para quem é mais fraco. Claro que eu acho que todo mundo tem que ser tratado igual, né? Mas não é assim que a sociedade pensa, mas a mídia policial dos programas das 6 horas da tarde não deixa você pensar nisso, tá? Não deixa você raciocinar, né?
Eles manipulam, eles entram na sua mente de um jeito, esses programas às 6 horas da tarde, né? Que depois você começa a pensar, mas não pensar por si, pensar do que eles estão pensando, entendeu? Eles têm uma espiral, aquela negócio de hipnose atrás da tela, né? Porque você sai do programa policialesco pensando na mesma ideia deles, que criminoso bom, no fim você não é nada disso. Estou falando isso porque em 2002 eu fui praticamente quase meio que manipulado. Eu comecei a ter crise de pânico. Eu comecei até a andar com faca na rua. Vou revelar aqui. Eu comecei a andar com faca na rua em 2002, de tanto falar que só tinha criminoso, que o criminoso ia fazer crime. Eu já estava preparado para fazer tipo uma retaliação. Tá? Só não tinha revólver, só não andava com revólver porque eu não tinha arma. Era isso que os programas policialescos fez comigo. Manipular a minha cabeça para andar com faca em 2002. Uma vez eu fui para o parque, uma vez, com faca. Porque falaram que tinha marginal lá e eu estava com a faca para meio que vingar. Você vê um nível que esses programas policialescos fizeram na minha vida. E depois de 2003, eu amadureci, eu parei de assistir os programas policialescos e eu nunca mais andei armado. Né? E graças a Deus nunca fui preso. Né? E nunca mais eu corri o risco de ser preso. Por causa do Datena e do Rezende, que quase ia ser preso. Né?